Você sabia que tem picape média rodando nas ruas que perdeu quase 40% do valor? É isso mesmo! Esqueça os carrinhos de plástico. Hoje a gente vai falar de picape bruta, confiável, que aguenta o tranco e ainda te deixa com grana no bolso. Olha, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco eles estão pedindo um rim e a escritura do terreno para você comprar uma picape 0 km na concessionária. Mas calma, respira, porque o jogo virou, meu amigo. Enquanto o preço das picapes novas estão cada vez mais caros, o mercado de usados deu uma sacudida e agora você encontra picapes médias, brutas de verdade, que estão se tornando verdadeiras oportunidades no mercado de usados. Ficou curioso para descobrir quais são essas picapes? Então bora lá! Bom, vamos começar essa lista com uma picape que muita gente subestima, a Nissan Frontier de 2011. E olha, eu sei o que você já deve estar pensando. Ah, mas Nissan não é Toyota. Calma lá, campeão, todo mundo sabe disso. Porque essa japonesa aqui tem um segredo que poucos conhecem e que hoje ela está custando entre 62 e 80 mil reais. Isso mesmo, menos do que um carro de plástico com motor de liquidificador. Só que aqui você leva uma picape bruta de verdade. Deixa eu te contar uma coisa, esse motor 2.5 turbo diesel da Frontier é praticamente indestrutível. Não, eu não tô exagerando. Esse propulsor foi desenvolvido pela Nissan com uma filosofia bem japonesa da engenharia. Sabe aquela ideia de fazer dar certo desde a primeira vez? Pois é, esse bloco é o mesmo que equipa vans e utilitários comerciais que rodam mais de 500 mil quilômetros sem reclamar. É um motor que foi feito para durar, não para enfeitar garagem. E dá uma olhada só nesses números: 144 cavalos com 36,3 kgfm de torque. Pode até não parecer muita coisa no papel, mas aqui vem a sacada genial. Esse torque é entregue lá embaixo a partir de 2000 RPM. E sabe o que isso significa? Que na prática, no barro, na subida, puxando peso, essa Frontier é uma guerreira. Não é à toa que você vê ela em fazenda, em obra e mineradora. Ela trabalha de verdade. Agora, o grande segredo dessa Frontier é que ninguém te conta. A confiabilidade mecânica dela é absurda. Sabe por quê? Porque em 2011 a Nissan ainda não tinha entrado nessa neura de tecnologia complicada. Essa picape ela é analógica no melhor sentido da palavra. Câmbio manual de 6 marchas, suspensão com feixe de mola atrás que aguenta o mundo, diferencial traseiro robusto. É uma picape que você conserta em qualquer oficina do Brasil. Não precisa levar na concessionária só para trocar uma lâmpada não. É muito tranquilo. E a caçamba, meu amigo, são 1012 litros de capacidade para 1030 quilos de carga. Isso é caçamba de picape séria. Aqui você joga material de construção, leva a moto para a trilha, carrega a mudança. A única coisa que você não consegue carregar aqui é a sua sogra depois do almoço de domingo. Mas deixa eu te falar a verdade sobre o consumo, porque todo mundo fica de mimimi quando a gente fala de consumo de diesel. Essa Frontier faz na casa de 10 km por litro na cidade e entrega em torno de seus 13 km por litro na estrada. Ai, mas consome muito. Consome? Meu amigo, você tá comparando essa Frontier com o quê? Com o Civic? Isso aqui é uma picape com quase 2 toneladas, com tração 4x4 que puxa 1 tonelada na caçamba e ainda faz 13 km por litro na estrada. Isso é eficiência, não tá nada de ruim aqui. E olha, eu não vou mentir pra você, ela não é a mais confortável, não é a mais tecnológica, não tem aquele interior de SUV. Mas convenhamos, você quer uma picape pra ir fazer unha ou pra trabalhar? Porque se a resposta for pra trabalhar, essa Frontier 2011 é uma boa aposta. Agora você deve estar pensando, opa, Hilux na lista, mas Hilux nunca desvaloriza. E é aí que você se engana, meu caro, porque a Hilux de 2010, a gasolina, é tipo aquele diamante que se você garimpar, você acha boas opções no mercado com o vendedor pedindo entre 75 a 95 mil reais. E olha só essa sacada, todo mundo é obcecado pela Hilux
diesel. E com razão, né? Não tem nem o que falar. Mas essa obsessão criou um efeito colateral genial para quem é esperto. A versão a gasolina ficou um pouco quanto que esquecida. É tipo quando todo mundo corre para a fila da montanha-russa e você pega aquele brinquedo do lado sem esperar nada. A mesma qualidade Toyota, mesma robustez lendária, mesmo chassi indestrutível, só que aqui ninguém quer comprar porque, ai, é a gasolina. Mas é aí que vem o plot twist. Esse motor 2.7 a gasolina de 158 cavalos é o mesmo propulsor que equipa a SW4 que ninguém reclama. Sabe aquele SUV que já custou uma fortuna? Pois é, aqui você tem o mesmo coração mecânico, só que em uma picape que você consegue colocar para trabalho. É um motor aspirado, sem turbo, sem frescura. Liga em qualquer temperatura, não tem aquele monte de probleminha de injeção e a manutenção hoje é tão barata que chega a ser até engraçado, porque qualquer mecânico sabe mexer nesse carro. Ah, mas consome muito, consome, bebe mesmo. Faz na casa de 6 na cidade a 8 km por litro na estrada, é verdade. Mas deixa eu fazer uma conta rápida aqui para você. A diferença de preço entre uma Hilux a gasolina e uma a diesel equivale a mais ou menos em torno de 20 mil reais a mais. E olha que eu ainda nem entrei no mérito da manutenção da Hilux a diesel, que é o dobro do preço. Então me diz aí, quem que tá realmente economizando de verdade aqui? E aqui vai o segredo para quem entende de carro e que vai concordar comigo. Essa Hilux de 2010 ainda é aquela geração que foi feita para durar para sempre. Sabe o que eu tô falando? Não tem tecnologia complicada, não tem sensor para tudo quanto é lado, é pura engenharia mecânica japonesa old school. Suspensão com feixe de molas que aguenta o apocalipse, chassi bruto que é quase que impossível de entortar, é aquela confiabilidade Toyota que fez a marca ser sinônimo de nunca quebrar no mundo inteiro. Agora vamos combinar uma coisa, você vai usar essa picape pra quê? Porque se for para trabalhar todo dia puxando toneladas de carga, beleza, talvez você precise de uma diesel mesmo. Agora, se for para uso misto, fim de semana, levar o jet ski pro lago, fazer uma trilha ou até mesmo um trabalhar moderado, essa Hilux a gasolina é perfeita. E o melhor, daqui uns anos, quando você for vender, ela vai continuar sendo uma Hilux. E Hilux, meu amigo, no Brasil é uma moeda de troca forte. E chegamos à polêmica da nossa lista, a Chevrolet S10 de 2013. E eu já vou logo avisando, antes de você sair correndo pros comentários gritando lá, S10 quebra, S10 dá problema, espera aí, meu amigo, espera que eu vou te mostrar. Porque essa aqui, meu amigo, é a geração que mudou toda a história dessa picape no Brasil. E hoje tá saindo entre 95 a 110 mil reais. O que é o preço, por exemplo, de uma Fiat Toro que não faz nem metade do trabalho que essa aqui faz. Então me dá só uns minutinhos que eu vou te provar o porquê essa S10 merece uma segunda chance. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2013 foi o ano que a General Motors colocou a S10 na academia, mandou ela fazer uma terapia e disse: agora você vai se tornar uma picape séria de verdade. Porque essa geração aqui recebeu um motor Duramax 2.8 turbo diesel totalmente repaginado com 180 cavalos de potência. Para você ter ideia, isso é mais potente do que muito carro preparado por aí. E o torque? Segura a emoção. 47,9 kgfm de torque. Isso é torque de trator, meu amigo. É força para arrancar toco de árvore do chão. Existe a opção de você pegar o motor 2.4 Flex de família 2 da GM, porém ela perde no desempenho e força. Então, se o objetivo for trabalho, a diesel é a opção certa. Para o uso urbano e até mesmo uso misto, a Flex também te atende perfeitamente. A grande jogada da GM foi essa. Eles pegaram toda a experiência de décadas fazendo picape no Brasil e finalmente acertaram a mão. Chassi reforçado, suspensão recalibrada, freios maiores, a GM aprendeu com os erros. Eles turbinaram o sistema de arrefecimento, melhoraram pontos importantes e colocaram componentes de qualidade superior nessa picape. E olha os números que essa picape entrega. Caçamba, 1.061 litros de capacidade. Capacidade de carga de 1.039 quilos. E consumo, fazendo em torno de 8 km por litro na cidade e 10 km
por litro na estrada. Com esse desempenho todo, meu amigo, isso é consumo de picape eficiente de verdade. Tem gente rodando com SUV flex que não faz isso de consumo. Agora você vai me perguntar, mas e a fama de dar problema? Olha, eu vou ser sincero com você. A S10 teve até os seus conflitos no passado, isso é fato. Mas sabe o que é mais fato? É que quase 70% dos problemas eram falta de manutenção, ou até mesmo manutenção mal feita. Brasileiro tem mania de economizar no óleo, de não trocar o filtro, de usar diesel vagabundo de posto duvidoso e depois fica surpreso quando o carro reclama. É tipo comer miojo todo dia e depois reclamar que a sua saúde não vai bem. Não tem como, né, meu amigo? Mas quem conhece sabe. Empresas de logística, prestadoras de serviços, muitas usam S10 dessa geração até hoje. E não é porque elas são mesquinhas, não. É porque quando você faz uma manutenção direito, essa picape roda 300, 400, 500 mil quilômetros sem drama. O lance é simples. Troca de óleo religiosamente a cada X mil quilômetros com óleo de qualidade, filtro de combustível de boa marca, limpa o sistema de arrefecimento todo ano. Faz isso que com certeza ela vai te servir por muitos anos. E tem mais. Peça de S10 no Brasil é fácil e barato de achar. Você consegue manutenção em qualquer canto do país. Qualquer mecânico conhece essa picape de olho fechado. E o custo de reparo é muito mais acessível do que as concorrentes importadas. É uma picape brasileira feita para a realidade brasileira. Essa aqui vai direto no coração de quem viveu a era de ouro das picapes no Brasil. A Mitsubishi L200 Triton de 2013. Aquela picape que todo mundo queria ter, que era símbolo de status e que até aparecia em filme de ação e que hoje, pasmem, está custando entre 90 e 105 mil reais. Sabe qual é a grande tragédia da L200 Triton? É que ela foi vítima do próprio sucesso. Eu te explico. Por nem todo mundo ter a oportunidade de conhecer a marca, logo que pensa em comprar uma, entra em pânico. E as peças e a manutenção, eu vou ter que importar peça do Japão e boom, meu amigo. É aqui que tá o grande segredo que ninguém te conta. A rede de assistência da Mitsubishi é boa demais no Brasil. As peças são abundantes no mercado, todo mecânico mexe e sabe por quê? Porque além de centenas de milhares dessas picapes rodando no país, tem peça original, tem peça paralela, tem de tudo. E outra, por ter um sistema muito enxuto, não tem muita firula para estragar. Agora vamos falar do melhor, o motor dessa picape. Esse propulsor 3.2 turbo diesel é uma lenda viva da engenharia japonesa. Com 170 cavalos e 35 kg força-metro de torque, pode até parecer menos impressionante do que o da S10 que acabamos de falar. Mas esse motor tem uma característica que vale ouro. Ele é suave como uma manteiga derretida. É um dos motores a diesel mais refinados que já passaram em solo brasileiro. Não tem aquela trepidação de trator, não faz aquele barulho de britadeira, é quase que civilizado demais para ser diesel, mas é. E a construção dessa picape, meu amigo? A Mitsubishi de fato aprendeu a fazer picape robusta lá para competir no Rally Dakar. Essa Triton tem DNA de competição correndo nas veias. O chassi é uma fortaleza, a suspensão dianteira é reforçada e a traseira com feixe de molas é praticamente indestrutível. É uma picape que foi projetada para enfrentar deserto, duna, lama, pedra e ainda voltar para casa inteirinha. A caçamba de 788 litros é a menor da nossa lista. Sim, isso é uma desvantagem se você precisa de muito volume, mas a capacidade de carga continua honesta, com 1.005 quilos. E para 80% das pessoas que compram uma picape no Brasil, que usam mais para lazer, fim de semana, aventura, essa caçamba é mais do que suficiente. Agora vem a cereja do bolo, o consumo, fazendo na casa de 9 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Essa Triton é uma das picapes a diesel mais econômicas da nossa lista. 13 km por litro na estrada, com uma picape 4x4 com consumo de carro, não de picape. E isso não é mágica, é engenharia japonesa pura no seu ápice. E aqui vai a real. Se você acha que essa desvalorização da L200 a diesel foi grande, é porque você não viu a L200 Flex do mesmo ano. Por
90 a 105 mil reais você encontra a diesel, mas por 65 a 78 mil você leva para casa a versão flex. Então assim, essa já foi a picape mais desejada do Brasil, com motor refinado, consumo excelente, conforto bom e confiabilidade japonesa que dispensa apresentação. Cabe a você definir o seu objetivo de uso. E chegamos na última dessa lista, e essa aqui vai dividir opiniões. Sabe aquele ditado que quem não é visto não é lembrado? A Ranger 2013 é o oposto disso. Ela é muito vista, mas pouca gente lembra dela na hora de comprar uma picape usada. E sabe por quê? Porque todo mundo fica hipnotizado pela Hilux, pela fama da L200, pelo nome japonês e esquece que a Ford fez uma das melhores picapes que já pisaram em solo brasileiro. E quando eu falo melhor, eu tô falando de engenharia de verdade. Vamos voltar lá para 2012, 2013, por aí. A Ford olhou para o mercado mundial e falou: acabou a brincadeira. Eles pegaram todo o conhecimento que tinham de décadas fazendo a F-150 lá nos Estados Unidos, pegaram a tecnologia europeia, misturaram com as exigências do mercado australiano, que é brutal com picapes, e criaram a Ranger global. E o Brasil recebeu essa picape de braços abertos, porque pela primeira vez a Ford trouxe uma Ranger que não foi adaptação, não era uma versão meia boca, era a versão mundial completa. E aí vem a bomba, motor 3.2 Puma de 5 cilindros, isso mesmo, 5. Enquanto todo mundo usava 4 cilindros, a Ford teve a coragem de fazer o diferente. São 200 cavalos e incríveis 47,9 kgfm de torque. E esse motor, cara, esse motor é uma obra de arte. Ele é suave como motor a gasolina, tem aquele ronco grave que parece um motor V8 e puxa feito um caminhão. Você acelera a Ranger e sente que tem peso no pé, que tem força de verdade empurrando. Mas o que faz a Ranger ser tão especial é o conjunto, porque ela não é só um motor bom grudado numa carroceria qualquer. Não, a Ford caprichou em tudo. A suspensão traseira é de feixes de mola progressivo, que traduzindo significa conforto quando vazia e capacidade quando carregada. O chassi é robusto, feito para aguentar pancada. A cabine é espaçosa, com espaço para você, sua família e até mesmo a sua sogra, sem ninguém reclamar. E o acabamento, meu amigo, é acabamento de SUV, não de picape de trabalho. Agora, segura essa informação. A Ford Ranger de 2013, ela foi eleita a picape internacional do ano na Europa. É Europa, meu amigo, onde eles são exigentes demais com o carro. E a Ranger brasileira é exatamente a mesma que ganhou esse prêmio lá fora. Você tá comprando uma picape premiada internacionalmente pelo preço de uma picape comum aqui no Brasil. E agora vamos falar de tecnologia, porque a Ranger tem isso de sobra. Controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, 6 airbags na versão de topo. Enquanto picape concorrente vinha com 2 airbags e olhe lá, a Ranger estava oferecendo proteção de carro de luxo. E aqui vem o pulo do gato que coloca ele em primeiro lugar. Preço: uma Ranger 2013 você encontra entre 70 a 85 mil reais. A versão de topo tá entre 90 e 110 mil reais. Compara isso com o preço de uma Hilux do mesmo ano, por exemplo. Você tá economizando em torno de 20, 30 mil reais e levando uma picape que é igualmente capaz. Com esse dinheiro você troca os 4 pneus, faz uma preparação na suspensão, coloca um Santo Antônio bonitão e ainda sobra para fazer um churrasco daqueles para comemorar. E deixa eu te contar um segredo: a Ranger 2013 é gostosa demais de dirigir. A posição de dirigir é perfeita, o volante tem um tamanho certo e os pedais são bem posicionados e a visibilidade é excelente. E agora se surpreenda, são até 1.291 quilos de carga com uma caçamba de 1.180 litros de capacidade. Dá para ter noção do quanto isso é grande? O consumo não é lá dos melhores. Você vai fazer em torno dos 8 km por litro na cidade e em torno de uns 11 na estrada. Isso falando na versão diesel, beleza? Porque na versão flex, se eu contar, você vai querer chorar, mas é bem menos que isso, tá? E essas foram 5 picapes médias que caíram de preço e hoje se tornaram verdadeiras oportunidades. De todas as que eu te mostrei, você tem a opção de escolher tanto as versões mais focadas em trabalho
quanto aquelas versões mais focadas em uso misto, onde você pode variar, né, as necessidades do dia a dia com até mesmo um pouco de trabalho. Cabe você definir qual o melhor tipo de picape atende à sua realidade. Mas eu gostaria de saber de você agora, qual dessas 5 picapes você levaria para a sua casa? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu te espero lá! Fui!